Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque por vossa santa cruz redimistes o mundo. A multidão que segue Jesus, no caminho do Calvário, não é composta apenas por inimigos e curiosos. O Evangelho de São Lucas nos diz que um grupo de mulheres de Jerusalém o seguia, batendo no peito e se lamentando por ele. Eram almas boas, corações compassivos que, diante daquela cena de brutalidade e sofrimento, não conseguiam conter sua dor. Seu pranto era sincero. Elas choravam pelo homem justo que estava sendo levado à morte. E então, em meio à sua própria agonia, Jesus para, ele se vira para elas. É a 8ª estação. Este é um dos raros momentos em que Jesus fala durante sua paixão. E suas palavras não são de autocomiseração. Ele não diz, sim, chorai, pois o meu sofrimento é grande. Pelo contrário, ele redireciona o foco delas com uma seriedade desconcertante. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Esta frase é uma chave para compreendermos todo o sentido de sua via sacra. Jesus não está rejeitando a compaixão delas, mas a purificando. Ele as convida a passar de uma piedade puramente humana e sentimental para uma contrição profunda e espiritual. É como se ele dissesse, não gastem suas lágrimas pela minha dor física, que é passageira e redentora. Guardem-nas para a verdadeira tragédia, o pecado que causa esta dor e que trará consequências terríveis sobre vós. Suas palavras seguintes são uma profecia sombria e direta, que se cumpriria de forma literal cerca de 40 anos depois. No ano 70, com a destruição de Jerusalém pelos exércitos romanos, pois dias virão em que se dirá, felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os seios que não amamentaram. Jesus antevê o horror do cerco à cidade. A fome, a violência, a carnificina seriam tão terríveis que as mães, cujo maior bem é a fecundidade, se lamentariam por terem tido filhos apenas para vê-los morrer de formas brutais. Ele descreve o desespero que levaria as pessoas a clamar: caí sobre nós, ó montes, cobri-nos, ó colinas. Era um chamado urgente ao arrependimento. A causa daquele futuro desastre não era o poderio romano, mas a infidelidade do povo à aliança com Deus, cujo ápice era a rejeição do próprio Messias naquele exato dia. Esta estação nos confronta com uma pergunta fundamental: como nós choramos por Jesus? Muitas vezes, nossa piedade na Quaresma pode ser puramente sentimental. Olhamos para as imagens do Cristo sofredor, ouvimos as músicas tristes e sentimos uma compaixão genuína, mas superficial. Sentimos pena de Jesus. No entanto, o que ele nos pede é algo muito mais exigente. Ele nos pede que choremos não por ele, mas por nós mesmos. Ele nos convida a chorar pelos nossos pecados, que são a verdadeira causa de seus cravos e de sua cruz. Chorar de arrependimento é reconhecer: fui eu, com minha soberba, minha mentira, minha falta de caridade, que o levei a este estado. Essa dor, a dor pelo pecado, é a dor que agrada a Deus, pois é a dor que cura, que purifica e que nos leva à conversão. A advertência de Cristo é um chamado universal para não nos contentarmos com uma fé de aparências. É fácil se emocionar com uma procissão, mas é difícil renunciar a um mau hábito. É fácil sentir pena de Cristo na cruz, mas é difícil perdoar quem nos ofendeu. Jesus, com amor, nos alerta contra essa piedade estéril que não gera mudança de vida. É o queer. As nossas lágrimas, sim, mas as lágrimas da contrição, aquelas que brotam de um coração que se arrepende e decide firmemente mudar de rota. São as lágrimas de Pedro após ter negado o Mestre. As lágrimas de Maria Madalena ao lavar os pés do Senhor. São essas as lágrimas que se transformam em alegria e em vida nova. Então, Jesus conclui seu discurso com uma metáfora poderosa e terrível. Porque se ao lenho verde fazem isto, que se fará ao seco? O lenho verde é ele mesmo, cheio de vida, de seiva, de inocência
e de graça divina. Se o fogo do juízo humano e da maldade trata assim a árvore verde e cheia de vida, o que não fará com o lenho seco? O lenho seco somos nós, quando estamos em estado de pecado, secos da graça de Deus, frágeis, inflamáveis, prontos para o fogo do juízo divino. É a advertência mais séria de toda a via sacra. Ele nos mostra que o pecado tem consequências eternas e que a justiça de Deus é uma realidade que não pode ser ignorada. Ao rejeitar o Salvador, o lenho seco está escolhendo o próprio fogo. Portanto, nesta oitava estação, somos chamados a examinar a qualidade de nossa compaixão e de nosso arrependimento. Não basta sentir, é preciso agir, é preciso converter-se. Peçamos a Jesus que nos dê a graça, não das lágrimas fáceis da emoção, mas das lágrimas difíceis e benditas do arrependimento. As lágrimas que nos lavam por dentro e nos tornam dignos de participar dos frutos de sua paixão. Ó Jesus, Mestre da verdade, perdoai as vezes em que derramei lágrimas de uma piedade vazia, sem um desejo sincero de conversão. Perdoa-me por chorar por vossos sofrimentos, sem chorar pelos meus pecados que os causaram. Pelo mérito de vossas santas palavras, dai-me o dom da contrição perfeita, que eu compreenda a gravidade de minhas faltas e o perigo de viver longe de vós, como um lenho seco pronto para o fogo. Convertei o meu coração, para que em vez de chorar por vós, eu possa, um dia, reinar convosco na glória. Amém.